Olá, muito bom dia. Vamos trabalhar com mais um tema, e o tema de hoje vai ser sobre diabetes. Primeiramente, quero pedir que se inscreva no nosso canal, é o canal Uxin Clínica. E se achou o tema interessante, se achou o tema relevante, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Eu não quero abordar a diabetes pelo ponto de vista ocidental, porque o ponto de vista da medicina moderna todo mundo conhece. Se afirma que o pâncreas não produz insulina na quantidade suficiente e por isso que as pessoas precisam adotar medicamentos, a metformina, o glifage, o Januvia, o Janumete, ou então insulina. Esses medicamentos servem para dar um fôlego por um certo tempo. Mas vejam que aqueles que começaram com comprimidos, eles lá adiante às vezes tiveram que passar para a insulina. Aliás, na medicina moderna não há o princípio, não há a visão de cura. Existe a visão de remediar. Então deixa eu abordar o diabetes pela visão da medicina chinesa. E eu sou daqueles que tenho afirmado, até pela experiência clínica, que diabetes tem cura. Nós precisamos curar diabetes. A diabetes existe desde o século XII, ou seja, nós já temos 9 séculos que se sabe sobre diabetes. Quer dizer, se em 800 ou 900 anos não se conseguiu a cura para a diabetes, é porque não se quer curar. A medicina moderna não tem interesse na cura, ela tem interesse em remediar, porque vender remédio dá lucro para a indústria química. Não é esse o nosso propósito. A diabetes tipo 1, que é a diabetes infantil, já começa com as crianças, já tem criança muito nova, tem crianças que vêm à clínica com 4 anos de idade já fazendo uso de insulina. A diabetes tipo 1 começa lá no ventre materno. Primeiro, e normalmente, por coincidência, e não é coincidência, isso é ciência, as crianças diabéticas normalmente nasceram de cesariana, mamaram muito pouco leite materno e já foram desde logo introduzidas nos leites em pó. Normalmente foi assim que começou. Aliás, eu digo sempre para os pediatras, sem nenhuma ofensa, que a pediatria só surgiu no mundo depois da Nestlé. A Nestlé foi quem criou a pediatria e criou todos os venenos para orientar a pediatria moderna. Então, a criança de diabetes tipo 1, o que acontece? A mulher em cesariana, no trabalho de cesariana, é o obstetra que decide o tempo do nascimento. Não se espera o processo natural. Então, às vezes, a criança nasce uma semana, 10 dias, alguns dias antes. E não precisaria acontecer isto. É que o obstetra faz a agenda dele. A criança vai nascer de acordo com a agenda do obstetra e não pelo tempo normal da natureza. Então, lá na cesariana, a criança não nasceu, já recebe anestesia, e ela já recebe uma carga de antibióticos e anti-inflamatórios por causa das infecções nas salas de cirurgia e no próprio trabalho de cirurgia do parto. Então a criança que nem nasceu já está recebendo medicação química. Como ela foi antecipada no parto, ela não está com o fígado e não está com o pulmão maduros. Como o fígado e o pulmão não estão maduros, essa criança já é aquela criança que vai ter sempre algum problemazinho de gripe, de febre, de dor de garganta depois que nasce. E aí essas crianças com esse tipo de sintoma, adivinham o que eles recebem de medicação? Mais químicos, mais antibióticos, mais anti-inflamatórios. Então o que acontece é que essa criança que mamou pouco leite materno, muito leite em pó, que é rico em açúcar, e às vezes ainda mama leite com Nescau. Mas não é só isso. A criança também vive um tempo, não sei por que razão, e cada um sabe as razões que tem,
um tempo de frustração, seja pela dificuldade de se adaptar a este mundo, ou seja porque às vezes atravessa algum probleminha de relacionamento com a mãe. A mãe trabalha fora, a mãe chega estressada, a mãe não teve tempo de amamentar ou de dedicar o carinho que precisava. E a criança vai acumulando frustração. Toda pessoa que acumula frustração, criança ou adulto, tem uma tendência a mergulhar no doce. E tem uma tendência a ser irritado, a ser impaciente, a ser nervoso. Isso é disfunção do fígado. Isso é disfunção do fígado que vai repercutir no baço, e o baço é o que guarda o pâncreas, justamente lá onde se produz insulina. Mas tem um outro problema. Essas crianças e esses adultos normalmente consomem muito líquido ou muito alimento gelado. Por exemplo, os pediatras recomendam para que as mães, ali a partir do 4º, 5º mês, já comecem a dar suco de fruta ou fruta para as crianças. Mas fruta tem natureza fria. As crianças naturalmente não comeriam fruta. Então se dá muito alimento de origem fria, porque o leite é de origem fria, as frutas são de origem fria, as crianças já começam a tomar líquidos ou sucos frios. Isso tudo vai umedecendo em demasia o baço. E o baço que guarda o pâncreas não gosta de umidade. E aí se desenvolve a diabetes a tipo 1. No adulto, a diabetes tipo 2, no adulto ela vem sempre depois dos 40 anos. Porque a pessoa entrou em menopausa, os sinais do rim diminuíram, o sangue ficou um pouco grosso, vive de tensão, de preocupação e de novo mergulha lá nos carboidratos. Excesso de açúcar, excesso de farinha branca, excesso de doces, líquidos gelados, isso tudo vai contribuir para a exaustão do baço e do pâncreas por tabela. E vai enfraquecer o rim, e vai enfraquecer o pulmão. É por isso que o diabético, seja o tipo 1, seja o tipo 2, é sempre uma pessoa mais nervosa, mais tensa, mais irritada. Lá nas consequências da diabetes vem a cegueira, a baixa visão, vem as feridas, vem as gripes sucessivas, vem a baixa imunidade. E o detalhe mais importante, os diabéticos jovens normalmente não dormem cedo. E ao não dormir cedo, eles não agregam para o seu organismo a chamada melatonina, que é a mãe de todos os hormônios. E aí vai criando fraqueza no rim. É por isso que, daquela gente que faz hemodiálise, que o rim faliu, que o rim não deu mais conta do organismo, 90% é diabético. Ou seja, nós precisamos curar da diabetes. Agora nós temos que reforçar o fígado, nós temos que reforçar o baço e nós temos que reforçar o rim. A diabetes tem cura, mas a diabetes também é um câncer que vai destruindo devagarinho os nossos órgãos. É por isso que lá adiante, e nem tão adiante assim, se fala que a pessoa teve falência múltipla dos órgãos. E sempre começou pelo rim. Quando o rim começar a apresentar dificuldade, o fígado vai ter dificuldade, o coração vai ter dificuldade, o baço, pâncreas e o pulmão também terão. Por isso se fala a falência múltipla dos órgãos. Quem tem diabetes tem essa clareza, pode ser curada. Agora, eu tenho que insistir, eu tenho que querer. E como eu preciso me alimentar enquanto eu vivo, é só mudar a alimentação. Agora, eu não posso seguir a dieta do supermercado. Eu não posso seguir também à risca muito da dieta de nutricionistas, porque nutricionistas, com todo respeito, elas entendem muito de calorias,
entendem muito de proteínas, entendem muito de vitaminas, mas elas não têm formação médica. Então essa deficiência de rins, de fígado, de baço, elas não conseguem compreender. Por quê? Porque a medicina, lá atrás, ela retirou do seu curso a química orgânica para entender os alimentos e passou isso para a nutrição sem o conhecimento médico. É claro que elas ajudam muito. Agora, tem alguns alimentos que não dá para vivenciar com o diabético, são chamados alimentos brancos, os 4 brancos. O carboidrato, açúcar, farinha branca, leite e derivados, pouco sal e a outro detalhe, 0 fritura, porque a gordura ruim vai criar problema de intoxicação no sangue, que já é doce e que acaba tendo problema. É por isso que quem tem diabetes acaba ficando sempre na área das pessoas mais vulneráveis às doenças pulmonares, às pneumonias e aos problemas de gordura de fígado, ferritina alterada ou mesmo as dores musculares em músculos e tendões. Esse detalhe, esse tema, se você achou que ele é importante, assine o nosso canal, participe do nosso canal e procure levar adiante essa mensagem. Passe para os seus amigos, passe para os seus familiares. Agora eu preciso compreender o organismo como um todo, porque desde que o homem veio à face da Terra, é o mesmo homem com os mesmos 5 órgãos, fígado, rins, coração, pulmão e baço. E as suas vísceras, o coração com o intestino delgado, o rins com a bexiga, o fígado com a vesícula, o pulmão com o intestino grosso e o baço com o estômago. Não surgiu ser humano diferente deste. Então não tem nenhuma explicação para que nós tenhamos 64, 65 ou não sei quantas especialidades médicas. Eu tenho que olhar o organismo como um todo, em ordem. Quando não estiver em ordem, vem a desarmonia, vem as doenças. Um bom dia a todos.